Queridos irmãos, ser é mais importante do que ter. Sim, é um grande contraste com o mundo e a sociedade atual. Aliás, desde os primórdios, a humanidade sempre se preocupou com o ter. Logo, um homem, o seu valor é determinado pelo que ele tem, pelo que ele conquistou, ou trazendo em termos mais claros e objetivos, por quanto dinheiro ele tem. Mas com nós cristãos, não deve ser assim. E a Bíblia enfatiza muito pouco o ter, mas a Bíblia enfatiza muito o ser. E eu quero que você medite comigo sobre isso. E se você caiu no feitiço desse mundo moderno, e se você tem sido incitado também a buscar sempre ter mais e mais, e nunca está contente com o que você tem, porque você sofre um assédio violento de todos os lados, incitando esse desejo desenfreado no ter, não é isso que Deus desejou para nós. Não deve ser essa a postura do cristão, e nem deve ser isso que venha consumir seu coração. Nós temos um exemplo espetacular na Bíblia disso, de uma pessoa que preferiu ser do que ter, que se preocupava mais com seu caráter, sua honra, a glória de Deus, do que simplesmente possuir riquezas a qualquer custo. É o profeta Daniel. Daniel foi exilado na Babilônia no período do rei Nabucodonosor. Depois que passa Nabucodonosor, seu filho Belsazar vai dar um banquete real e chamar dezenas e milhares de convidados. Ele está ali bebendo e profanando os utensílios sagrados do templo que eles tinham retirado. E, de repente, ele vai ter uma visão de uma mão na parede, escrevendo. Você conhece a história? Ele escreve uma sentença contra a Babilônia. Então, o rei Belsazar fica perplexo com a visão e manda chamar alguém que consiga interpretar o que é aquilo, o que é aquela mão escrita. Não acha ninguém até que chega em Daniel e chama Daniel até a sua presença e diz que se Daniel interpretar aquela visão, o rei vai coroá-lo de riquezas, vai dar para ele muitas posses. Mas veja a resposta que Daniel dá. Veja só. Veja o rei depois Daniel. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se pode ler esta escritura e fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao teu pescoço e serás o terceiro do meu reino. Veja só, dar. Qualquer um em sã consciência aqui, em um cativeiro, vivendo como escravo, não recusaria tais prêmios, posição, riqueza, joias. Agora a resposta de Daniel. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel entendia que as riquezas não são as coisas mais importantes, que ter honra em determinados locais não são as coisas mais importantes. Daniel entendia que o ter não é mais importante que o ser. Daniel aqui está mostrando várias coisas. Primeiro, como um homem espiritual, um servo e um filho de Deus,
riquezas, posses e honras humanas são coisas que não mexiam com Daniel. São coisas que não atraíam a atenção de Daniel. Que exemplo Daniel nos dá aqui, meus irmãos? O quanto riqueza, fama e poder mexe conosco nessa sociedade, o quanto essas teologias, esses coaches, esses pastores, essas igrejas modernas viraram a cabeça dos crentes e fizeram deles gananciosos, materialistas, snobs, playboys evangélicos. E Daniel não deu a mínima para isso, porque o tesouro de Daniel não estava na terra, estava no céu. Ele, fique você com seus tesouros e dê os seus prêmios a outro. Eu não quero. Segundo, o temor de Daniel a Deus. Olha o temor dele. Daniel sabia que ele não era ninguém e que a interpretação dos sonhos, os dons que ele recebeu de discernimento, não vinham dele, era de Deus. E ele não podia ser premiado por aquilo. Então Daniel tinha um temor absurdo. Daniel não fazia do dom dele uma fonte de lucro, do ministério dele uma fonte de lucro. Ele sabia que era obra da graça de Deus e não podia lucrar com isso. Terceiro, a honra. Ele era um judeu que observava a lei, que temia o Senhor, que guardava os seus mandamentos. Daniel sabia que podia virar motivo de escândalo, ou podia se corromper com o dinheiro, a fama e a riqueza, e naquele momento ele não aceitou, por causa da honra. E Daniel se preocupava mais em ser. Daniel se preocupava mais com um bom nome, com a glória de Deus, temor a Deus, do que em ter. Meu irmão, pense nisso. Não se venda a fim de ter. Não comprometa suas convicções a fim de ter. Não desonre o nome de Deus, ou o ofenda, ou dê um mau testemunho à procura do ter. Mas o ser é mais importante do que o ter. Pense nisso, guarde isso. Deus te abençoe, que você possa refletir nisso no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém.